Posso começar? Shalom, shalom, gente. Bom dia, paz. Sou Ana Paula, sou de Batatais, faço parte da Igreja Lagoinha daqui. E hoje, né, estou aqui para falar um pouquinho sobre o espírito de conselho com vocês. Né, já tem sido um tempo assim muito precioso, né? Nós estamos no 24º dia, né? E onde a gente tem estado assim muito cheias, né, de tá nos aprofundando, né, de uma forma assim sobrenatural na palavra do Senhor, né, para que ela venha ser viva dentro de nós, né. Então vamos fazer uma oração aqui para nós começarmos, né. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas nessa manhã, Senhor, diante do Senhor, ó Deus, para que a tua presença, para que a presença desses sete espíritos esteja fluente em nossas vidas, ó Deus. O Senhor veio de uma forma sobrenatural nessa manhã, Senhor, trazendo a tua palavra, trazendo o teu conselho, trazendo a tua revelação, a tua luz sobre nós, ó Deus. Nós estamos aqui porque nós dependemos, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nós dependemos, ó Deus, da tua bondade. Nós queremos viver uma vida boa, perfeita e agradável, e para isso, Senhor, nós precisamos entrar, Senhor, nos padrões, ó Deus, do reino do Senhor, ó Deus, vivenciar o governo dos céus sobre nós, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, nos desperta para algo novo. Nos desperta para um novo tempo, Senhor, aonde, Senhor, todas as candeias das nossas almas, ó Deus, venham a ser acesas, ó Deus, e o Senhor venha achar alegria em nós, ó Deus, que o Senhor venha achar contentamento em nós, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, que seja mais uma manhã, onde a Tua palavra venha a ser revelada às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aí, né, nessa quarta semana, né, falando, nessa semana especial, falando sobre o espírito de conselho. Então, em Isaías, né, a gente tem lido Isaías, eu acho que ninguém vai esquecer mais Isaías 11, porque todos os dias a gente fala dessa palavra, essa palavra entrou e tem penetrado, eu creio, nos nossos corações, né? Então, Isaías 11 fala, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Vou confessar para vocês aqui que eu faz 33 anos que eu sou convertida, né? Que eu sirvo ao Senhor, eu me converti. E há muito pouco tempo eu entendi o que era o Espírito Santo do Senhor. Então, eu falo que a gente vive, né? A gente se converte, a gente fica muito maravilhada com Jesus, mas a gente não conhece. Eu vou falar por mim, né? E eu passei anos da minha vida, eu sabia que era o Espírito Santo. Eu falava, nossa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é aquele que me protege, o Espírito Santo é aquele que está comigo, o Espírito Santo é aquele que me conduz. Tá, mas eu vivia isso? Não, eu não vivia isso, né? Porque hoje, tendo o entendimento o que é o Espírito Santo, né? As coisas ficam muito mais claras, né? Porque o Espírito Santo é aquele que vem para nos convencer de todas as coisas. Quando eu entendi Isaías 11, o Espírito Santo veio de uma forma sobrenatural, um desejo de conhecer cada vez mais. Porque, na verdade, quando fala que nós somos o templo do Espírito Santo, e ele foi, né, Jesus ele veio, ele manifestou o reino de Deus, tanto é que aonde ele ia, ele falava assim, o reino de Deus é chegado, né, e aonde o reino de Deus chega, a cura, a libertação, a alegria, a vida, né? Então, ele falava assim, o reino de Deus é chegado, e é chegado mesmo, coxo, levanta e anda. E ele ia, tinha lá um morto, ele falava assim, o reino de Deus é chegada, levanta, tu que dormes. Então, o reino de Deus é levado, é chegado. Aquele que era surdo voltava a ouvir. Então, tipo assim, a manifestação de Jesus na terra foi para que o reino de Deus fosse anunciado, né? E hoje a gente vive uma vida muito
religiosa, né? E de muito rituais, né? E o Senhor quer além disso, Ele quer trazer o reino sobre as nossas vidas, né? E Ele, o tempo todo, a palavra de Deus, Ele nos aconselha a isso. Então, quando a gente fala espírito de conselho, eu, assim, por que que eu quis falar sobre o espírito de conselho? A gente podia escolher lá, né? Por quê? Porque foi algo que identificou com a minha vida. Porque, na verdade, o espírito de conselho é aquele que nos desperta para alguma coisa. Porque muitas vezes nós vamos pensar numa vida natural. Eu estou passando uma dificuldade e eu não sei o que fazer com isso. E quando eu procuro alguém para me aconselhar, eu ouço alguma coisa. E a partir daquilo que eu ouço, eu vou tomar as minhas decisões. Né? Então, o espírito de conselho é aquele que traz um direcionamento para a minha vida. O espírito de conselho é aquele que traz um caminho, porque muitas vezes a gente está numa situação totalmente perdida, a gente não sabe o que fazer, e quando eu ouço algo, quando eu ouço um caminho a ser tomado, quando eu ouço uma palavra que me desperta para sair daquela situação, isso é um conselho, né? E a gente tem a mania, né? A gente tem é, mania não, a gente tem um hábito, né? De procurar conselhos em pessoas, né? A nossa primeira, a primeira coisa a se fazer quando eu estou numa situação difícil, eu quero que alguém me fale alguma coisa. E na verdade, o Senhor ele habita dentro de nós. E o Senhor o tempo todo nos aconselha, né? Em Salmo, eu quero começar a ler em Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Gente, quem não quer viver isso nos dias de hoje? Quem não quer viver? Mas a palavra aqui, em Salmo 1, ele nos aconselha. Olha aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então, nós, né, nós, a gente sempre procura o conselho do outro, né? E às vezes o conselho do outro não é aquilo que precisa ser feito na minha vida, né? Porque o Senhor sabe o caminho. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer caminho, verdade e vida. Então, quando eu preciso de alguma coisa, a primeira coisa que tem para mim é um caminho, que é Jesus. Ele é o meu caminho. E a verdade dele entranhada em mim me traz vida. Então, aonde entra o conselho? No caminho, na verdade, na vida. Na verdade. Porque a verdade do Senhor é a palavra revelada a mim. Então, quando eu tenho essa palavra revelada dos céus para a minha vida, eu entro no propósito de Deus. Então, eu entro numa direção de Deus, eu entro nos projetos de Deus para a minha vida. Porque o Senhor tem para mim e para você, quando o Senhor nos criou, o livro foi aberto. O Senhor nos criou perfeitos, imagem e semelhança. Essa madrugada eu acordei e comecei a orar, e Deus trouxe algo assim no meu coração, né? Que em Gênesis 1, né? Quando ele cria todas as coisas, né? O Senhor, ele cria tudo. E no sexto dia, ele cria o homem, imagem e semelhança. Aí depois ele descansa. E aí o Senhor começou a revelar no meu coração que tudo ele formou para mim e para você. Então, o nosso livro verdadeiro, tudo é bom, perfeito e agradável. Só que com o pecado, quando o pecado ele entra, nós saímos fora desse livro e nós começamos a construir um livro que nós saímos totalmente fora do conselho do Senhor. A Bíblia,
é o espírito de conselho para nós. Então, a Bíblia tem todas as respostas que eu e você precisamos. Então, a palavra do Senhor, ela é o conselho para a minha vida. A palavra do Senhor é é um manual de instrução. Então, tudo que a gente vai comprar tem um manual de instrução. Então, a palavra do Senhor é o manual para tudo aquilo que eu preciso hoje. Agora, onde entra o problema? O problema entra aonde os meus ouvidos estão totalmente contaminados com o pecado e eu passo a ouvir somente aquilo que o sistema do mundo me revela, aquilo que o sistema do mundo me fala. Então a minha voz fica muito perceptiva ao sistema do mundo. E aí, quando a minha voz fica atenta ao sistema do mundo, eu perco a voz do Eterno. E ela passa a não ser mais. É, que nem eu falo, uma mãe, né? A gente sempre fala isso. Uma mãe, quando ele chega numa escola e o filho está chorando, ela sabe o choro do filho, ela conhece aquela voz, né? E o filho conhece a voz da mãe, né? Então, nessa situação, vamos pensar. Quando a mãe ela fala, o filho ouve, ele conhece essa voz, porque essa voz é o quê? Todos os dias ela é ecoada, né? E por que muitas vezes nós não ouvimos a voz? Muitas pessoas, né, me perguntam assim, Ana Paula, como que ouve a voz do Espírito? Como que eu sei que é ele que está falando comigo? Então, se eu não sei que é a voz do Espírito falando comigo, é porque eu não discerno essa voz, eu não tenho discernimento dessa voz. Porque essa voz é muito distante para mim. Eu não conheço essa voz todos os dias, né? Porque se eu conheço essa voz do Espírito todos os dias, é essa voz que vai me traçar o meu destino, né? E muitas vezes o que traça o meu destino é a voz do sistema do mundo, que fala lá em Romanos 1. E a palavra fala: não vos amoldeis ao sistema do mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para viver uma vida boa, perfeita e agradável. Então, esse versículo é um versículo chave para eu viver. Então, voltar para o jardim, voltar para o jardim das delícias, porque é uma voz que entoa, eu preciso mudar a voz do meu ouvido, o ouvido contaminado das coisas do mundo, porque senão eu nunca vou viver o espírito de conselho. E a gente vê que os sete espíritos, eles estão totalmente alinhados. Então eu preciso entender o espírito do Senhor, aquele que me dá equilíbrio, aquele que me dá segurança, aquele que dá um destino, um caminho. E através disso, o espírito de sabedoria ele entra de uma forma sobrenatural na minha vida. Eu começo a ter as revelações celestiais, aquilo que está no céu começa a vir para mim. E automaticamente eu começo a entender as coisas do reino e não mais as coisas terrenas. Então eu começo a viver em outra dimensão, que não é a dimensão do mundo. E às vezes a gente acha que está até louco, né? Porque, tipo assim, eu passo a não fazer parte desse mundo. Então, o espírito de entendimento começa a ser gerado dentro de mim. Aí, quando o espírito de entendimento vem, eu anulo os questionamentos, porque eu começo a entender as coisas do reino. E quando eu começo a entender as coisas do reino, eu ouço a voz do Pai, que é a voz do conselho. Então, a voz do conselho, se eu não tiver esse processo determinante na minha vida, eu nunca vou ouvir a voz do Pai, porque justamente a gente fala, né? Os principados da maldade, os tronos da maldade, no conselho, onde entra Mercúrio, que é o quê? Uma distorção da comunicação. Ele entra com uma força que eu não consigo discernir o mundo o governo do Senhor para minha vida. Eu não consigo discernir, eu só consigo discernir as coisas que eu vejo, o som que eu ouço. Então, eu discerno as coisas daqui, da terra, onde eu apalpo, onde eu vejo. Então, eu estou totalmente fora do governo dos céus. Então, eu quero viver uma vida boa, perfeita, agradável. Mas eu não me coloco nesse lugar
porque é a voz do Pai, é a voz do conselho, é a verdade que gera em mim uma força, um espírito de força na minha caminhada, para que eu venha conhecer o espírito de conhecimento, para que eu tenha uma intimidade, conhecimento de quem é o Senhor na minha vida, e aí sim é gerado o temor, aonde eu entro nessa atmosfera de rendição diante do Senhor. Então a gente vê que é um processo. Então, viver o sete espírito é um processo de cura. Só que, muitas vezes, no meio do caminho, isso não é ativado dentro de mim. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou. Não, tem uma palavra que fala assim, ó, em Jeremias 13, fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aonde eu me perco quando eu conheço o sete Espírito do Senhor? Quando eu conheço o fluir do Espírito Santo dentro de mim, é um processo do Espírito Santo de Deus dentro de mim, é um processo, eu vou ativando a atmosfera, ele está dentro de mim, mas ele precisa ser ativado, e ele precisa ser ativado através daquilo que eu ouço, né? Por isso que a palavra fala, a fé, ela vem pelo ouvir. E se o meu ouvido está contaminado, dificilmente eu vou encher as minhas candeias, eu vou encher o sete espírito, eu vou fazer com que ele seja aceso dentro de mim. Por quê? Porque eu não produzo a unção do óleo. O óleo ele começa a vazar através do quê? Da minha alma. Então, aquilo que segura a chama do sete espírito, ela começa a vazar. Por quê? Porque a minha alma está cheia. Então, quando a gente, nesse tempo, a gente está falando do quê? De nos enchermos do sete espírito do Senhor, que é um tempo de encher medida, né? E como eu vejo esse encher medida? Eu encho medida quando a minha alma é esvaziada. Porque não tem jeito, se a minha alma está cheia de lixo, se a minha alma está cheia de sujeira, se a minha alma tem uma água amarga, tudo que eu colocar nesse copo vai vazar. E o que vai permanecer é aquilo que é iniquidade, é aquilo que é pecado, aquilo que é ferida. Então, se a minha alma não se esvazia daquilo que é iniquidade, daquilo que são raízes, daquilo das minhas feridas, não tem como eu encher medida. Eu vou viver esse tempo de 50 dias ouvindo da palavra. Quando eu sair desse movimento, isso vai ficar só um conhecimento e não uma vida, né? No espírito, porque a vida do espírito é para que eu tenha uma vida boa, perfeita e agradável. Então, esse encher, para que Pentecoste venha e se entra dentro de mim de uma forma sobrenatural, trazendo vida e vida abundante, nesse processo aonde eu estou ouvindo muitas coisas do Senhor, eu venho a praticar. E como eu faço com que isso venha a ser vida dentro de mim? Eu me esvazio. E o que mais tem acontecido, eu acredito, porque é o que muitas vezes eu ouço, nós não temos tempo com Deus. O tempo daqui, o tempo cronos daqui, ele nos rouba o tempo todo. Então eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então eu fico ouvindo as ministrações. Então eu ouço uma ministração, eu ouço outra ministração. Então eu vou vivendo debaixo da revelação das pessoas que eu ouço. Porque aquilo que Deus traz para mim é uma revelação para mim. Eu compartilho isso e aí isso vai passando, né? Vai ecoando. Só que o Senhor tem uma medida para mim e tem uma medida para você. A sua medida não é a minha medida, porque nós somos únicos. Então, cada um tem a sua medida, e eu não posso viver debaixo da medida da revelação do outro. Eu preciso encontrar o conselho do Senhor para a minha vida. E para eu ter o espírito de conselho na minha vida, se eu não tiver um tempo com Deus e se eu não conhecer a verdade do Senhor, isso vai ser mais uma religiosidade. Isso vai ficar no papel, ele não vai ter fundamento na minha vida.
Porque eu só tenho a revelação dos 7 Espíritos quando eu me disponho a estar nele, a conhecer cada espírito. É, eu falo que os 7 Espíritos, para mim, tá? Eu falo que é como uma mexerica, né? Cada gomo cada gomo é específico, né? Porém, não deixa de ser mexerica. Então, o Espírito do Senhor para mim é isso, são 7 gomos. E eu preciso comer de cada gomo. Porque se nós pensarmos aqui, tudo que fala o espírito de conselho, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de força, espírito de conhecimento, está relacionado com o quê? Com a alma. Então, o tempo todo, o Senhor, ele quer o quê? Destravar a minha alma. E eu destravo a minha alma quando eu ouço a voz do Pai. O Pai que dá, um Pai que dá direcionamento. O Pai envia. O Pai abre caminho. O Pai fala. E quando o Pai fala, essa voz ecoa dentro de mim. E quando essa voz ecoa dentro de mim, gera um desejo de viver isso. E muitas vezes nós temos passado dias, a gente quer viver o reino de Deus, a gente quer trazer a cultura do reino para a minha vida, que é a cultura santa, e Deus não tem achado lugar, né? Eu tenho estudado, eu tenho buscado nesse tempo estudar o que que é o reino de Deus. Isso é algo que Deus colocou no meu coração, né? Porque eu a gente tem pessoas aí que a gente cuida, né? Tá junto e a gente percebe o que é, que muitas vezes as pessoas elas não buscam porque não querem. É porque os entulhos são tão grandes e eles passam a ser fardos tão grandes, tão pesados que elas não conseguem sair do lugar. E aí eu comecei a estudar sobre o reino de Deus. E quando eu comecei a estudar, eu achei algo assim tremendo que Deus revelou no meu coração, que quando Deus ele prepara em Gênesis 1, né? Ele prepara todas as coisas, ele prepara tudo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, ele nos cria. E é justamente no sexto dia. E eu fui ver o que que era o sexto dia. O sexto dia fala da letra Vav. E a letra Vav é a letra que fala de uma conexão, de uma união. E aí, aquilo ficou dentro do meu coração. E aí, eu estudando, né, sobre o jardim, sobre o tabernáculo, né, eu entendi que o tempo todo é, o Senhor, ele nos impulsa, o Senhor nos envia, o Senhor nos gerou para que eu fosse a estaca para trazer o céu para a terra. A estaca de trazer o céu para a terra. Isso é muito sério. E muitas vezes a gente não tem noção disso. Lá no Éden, o que trazia o céu para a terra? Adão. Adão era aquele que vinha e trazia o céu para a terra. Então, o Senhor ia toda viração do dia. O que ele fazia ali com Adão? Ele estava ali. Ali tinha uma cultura do reino. Ali tinha um coração, né? Tinha um homem santo que tinha conexão com o Senhor. Então, ele trazia o céu para a terra. Então, esse trazer o céu para a terra, o Senhor precisa de mim e de você como estaca para o rei de um lugar santo, para o reino vir para a terra. E aí a gente vê em Êxodo, né? E em Êxodo, o Senhor ele vem e ele dá todo o direcionamento para Moisés. E ali ele dá o direcionamento do quê? Para construir o tabernáculo. Porque o tabernáculo era um lugar santo, aonde um sacerdote ele entrava ali, todo santificado, para que o reino pudesse vir. Então, ali ele precisava de um homem purificado para o reino de Deus descer. Nos evangelhos, a gente vê o quê? Jesus. Quando Jesus ele vem, Jesus era o espaço de santidade
para o reino vir para a terra. Então, o Senhor sempre precisa de um espaço santo para manifestar o reino. E Jesus, ele cumpre o seu propósito e ele volta para o Pai. Mas ele volta para o Pai para voltar em nós. E hoje nós somos esse lugar. Por isso que dentro de nós precisa ter a santidade dos sete espíritos, para que através de nós venhamos manifestar o reino dos céus. Nós venhamos manifestar cura, nós venhamos manifestar alegria, que nós venhamos manifestar vida. Então, se isso não tem acontecido, nós estamos fora do propósito. Nós estamos fora. Então, para que o reino de Deus venha, eu preciso limpar minha alma. Não, ele não vem numa alma que está entulhada. O Senhor, ele vem numa alma que está vazia. E ali ele começa a moldar os princípios eternos, os princípios do Senhor. E ele começa a trabalhar. Então, onde havia falta de perdão, vai haver perdão. Aonde havia orgulho, vai haver humildade. Aonde havia soberba, vai haver o quê? Humildade. Então, onde havia tristeza, vai haver alegria. Então, o Senhor muda os frutos. Os frutos do Espírito que fala em Gálatas 5. Nós precisamos ter, que nem fala aqui em Salmo 1, que a gente leu, eu preciso ser essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, no qual eu venho dar o fruto certo, na estação certa. E para eu dar esse fruto na estação certa, se eu não tiver em Deus, se eu não tiver um tempo com Deus, se eu não conhecer a voz do Senhor, o conselho do Senhor para mim, não vai ter frutos, meus frutos vão ser da terra. Então, que o Senhor possa, né, hoje, nos despertar para isso. Que você possa fazer uma pergunta hoje para o Senhor. Eu tenho estado na presença de Deus, eu tenho estado buscando a Deus como Ele deseja? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós. Eu tenho separado as minhas primícias de tempo para o Senhor? Eu tenho separado um tempo onde eu possa falar das minhas mazelas, onde eu possa confessar aquilo que tem dentro de mim? Será que eu tenho separado um tempo ou o tempo tem me roubado? Eu não tenho tempo para ter prazer em estar na presença do meu Pai, para ter prazer em deitar no colo dele, ou para ter prazer de confessar muitas coisas que eu não dou conta de confessar para ninguém. Então, eu só tenho o espírito de conselho ativado em mim quando eu ouço a voz do meu Pai. Quando as verdades dele vêm a ser revelada a mim de uma forma sobrenatural. Porque quando a palavra do Senhor ela vem como luz, como revelação, aquilo impregna, ninguém tira. Ninguém tira a voz revelada, ninguém passa céus e terra, aquela voz ecoa na minha vida. Gente, eu tive processos muito difíceis na minha vida, e nesses processos eu permanecia de voz, porque havia uma voz dentro de mim que ecoava vida. Então, eu tive um processo onde meu marido ele teve câncer, e durante 20 dias no hospital, nos dias finais dele, dentro de mim havia vida. O tempo todo eu estava dentro do hospital, numa ala de fase terminal, e dentro de mim havia um vigor, uma força, uma vida, que eu não sabia de onde vinha, porque era um tempo que eu precisava estar no Pai, e o tempo todo, enquanto a atmosfera do mundo falava de morte, o Senhor falava de vida. E aí, o que me permanecia viva, em paz, de pé, era aquilo que o Senhor me falava. E aquilo que o Senhor me falava, quando vinham as palavras de morte, elas não conseguiam entrar, porque o meu ouvido estava fechado para as vozes da terra. Aí todo mundo falava assim: ela está doida. Imagina, será que ela não está vendo que o marido dela vai morrer? Eu tinha convicção de tudo, mas eu entendia do espírito de vida, porque a voz do Senhor ecoava dentro de mim.
E a voz do Senhor é vida. Por mais que o Senhor levou, por mais que ele passou pelo processo de morte, eu olhava para ele e eu não via morte. Deus cumpriu o propósito, Deus levou, mas levou santificado, levou salvo. Então eu entendi que o processo que ele estava vivendo ali era o que era uma restituição de vida para o Senhor levar. Então eu não conseguia olhar para a morte. É isso, quando eu estou conectada com o meu pai e a voz do meu pai é forte em mim, que essa voz do Espírito de conselho é viva em mim, eu não ouço a voz da morte, eu não ouço a voz do desânimo, eu não ouço a voz da falta de perdão, eu não ouço as mentiras do inferno. Por isso que eu preciso desse tempo. E se eu não tenho tempo, eu não saio dessa dimensão da terra. E eu preciso sair da dimensão da terra e entrar na dimensão do reino, porque quando eu entro na dimensão do reino, os frutos do reino vêm. E aí aquela palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando buscarde de todo o coração. Então, essa vontade de buscar o Senhor com a minha alma, com as minhas mazelas. Então, é esse tempo que nós precisamos viver. Porque quando eu esvazio, eu sou cheia da presença de Deus. E esse encher medidas é dessa forma. Não é só tendo conhecimento. Porque o conhecimento da terra é enganoso, é orgulhoso. E muitas vezes eu pego o conhecimento da terra e eu me orgulho de tudo que eu vou sabendo e eu vou, né? E quando vê, eu sou a voz da verdade. Misericórdia, o Senhor quer quebrar isso em nós. Não é o conhecimento grego, esse conhecimento. Gente, um conhecimento a gente acha no Google, mas o conhecimento celestial eu acho na entrega. E é muito mais fácil apertar o botãozinho do Google para saber como que eu faço para sair de algumas coisas. Isso, eu só vou ter a resposta verdadeira quando eu entrego a minha vida ao Senhor. Aí sim, as revelações vão ser eternas para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é real para quem tem uma vida de entrega nas mãos do Senhor. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, era isso que o Senhor ministrou na minha vida, né? E para compartilhar isso com vocês. Então, nós vamos fazer uma oração aqui, para que você possa hoje, né, no momento do teu devocional, no momento que você vai encher suas medidas aí, né, nesse 14º dia, você possa falar, Senhor, quanto tempo o Senhor me quer na sua presença? Faça essa pergunta para Deus. Quanto tempo? O que o Senhor quer de mim? Às vezes o Senhor, ele quer revelar coisas tão profundas para você e para mim, e muitas vezes não tem como, porque a gente não tem tirado esse tempo para ouvir a voz do Pai, para ouvir o Espírito de conselho, para ouvir as verdades do Senhor. Porque a verdade do Senhor é aquela que traz vida. Então, se eu quero viver uma vida boa, perfeita e agradável, eu preciso estar rendida no lugar onde o Senhor me quer, que é nos pés dele, na presença dele. É totalmente entregue a ele. Amém? Então, vamos fazer aqui uma oração, né, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, para esse lugar de intimidade. Nos leva para esse lugar de confrontos. Nos leva para esse lugar de cura. Nos leva para esse lugar de revelações. Nos leva para esse lugar de luz. Pai, esse lugar muitas vezes é um lugar doído, porque o Senhor vai mostrar as verdades que existe dentro de nós. É nesse lugar de entrega, é nesse lugar de rendição, onde as cadeias se abrem, onde as prisões se abrem, aonde o Senhor nos tira dos cativeiros, ó Deus. E o Senhor nos leva para um novo lugar, ó Deus. Pai, é nesse lugar, Senhor, é nesse lugar que nós encontramos alegria e paz. É nesse lugar, ó Deus, que nós encontramos contentamento, Pai. É nesse lugar que nós encontramos vida. E muitas vezes nós temos corrido desse lugar.
Nós não temos tempo para esse lugar e nós temos sido confundidos com tantas coisas. Nós temos confundido com tantas coisas terrenas, ó Deus, que isso tem nos distanciado do lugar de vida, do lugar de alegria. Pai, em nome de Jesus, nos faça voltar para esse lugar. Nos faça descontaminar os nossos ouvidos para voltar a ouvir a tua voz. E é nesse lugar aonde a tua luz vai vir, ó Deus, e o Senhor vai destravar todo ouvido fechado, Senhor. Porque nós só temos vida quando nós ouvimos a tua voz, ó Deus. Não tem outra forma de ter vida. Pai, por isso, em nome de Jesus, Senhor, que venha gerar fé em nós, e a fé vem pelo ouvir as tuas palavras, ó Deus. Senhor, desata os nossos ouvidos, ó Deus, para que nós venhamos ter essa voz que ecoa na nossa alma, que ecoa no nosso espírito e que ecoa nas nossas atitudes. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse dia na tua presença, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, é, a, a ativar o sete espírito dentro de nós. O Senhor venha ativar, Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Abençoa as nossas vidas, guarde as nossas vidas, guarde tudo aquilo que nós formos fazer. Senhor, nos proteja, Senhor. Pai, nos reveste das tuas armaduras, ó Deus, para que nós venhamos permanecer firmes, Senhor, na tua palavra e no teu propósito, em nome de Jesus. Amém, amém. Um bom dia para cada um de vocês aí. Amém. Obrigada, profeta. Tchau, tchau. Eu não estou te ouvindo. Amém, 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 amém.